Muito bem, seja muito bem-vindo ao nosso canal Saber Física Superior. E hoje nesta aula nós vamos falar um pouquinho do capítulo 4 do livro do Halliday, volume 1. Para ser mais preciso, nós vamos resolver a questão número 20, o problema número 20. Ele está registrado como um problema com um nível de dificuldade 3, nível 3. Na figura 4.35, a partícula A se move ao longo da reta y igual a 30 metros. Portanto, aqui este ponto tem coordenada 30 metros. Tudo bem? Com uma velocidade constante v de módulo 3 metros por segundo. Então, a velocidade do objeto A vai ser sempre nesta trajetória horizontal com um valor constante de 3 metros por segundo. Porque está dizendo que é paralelo ao eixo x, como está aqui a linha, né? No instante em que a partícula A passa pelo eixo y, a partícula B deixa a origem com velocidade inicial zero. Então, quando a partícula A está aqui nessa posição, para continuar o seu movimento aí para a direita, a partícula B inicia o seu movimento nesta trajetória, na diagonal, com inclinação θ em relação ao eixo y. E ela deixa a origem, a partícula B deixa a origem com velocidade inicial zero e aceleração constante A de módulo 0,4 metros por segundo ao quadrado. Aí vem a pergunta, para que valor do ângulo θ entre A e o semi-eixo y, ou seja, esse θ que nós estamos vendo aqui, acontece uma colisão. Então eu quero saber qual o valor desse θ para que ocorra uma colisão. Para esse tipo de questão, nós vamos precisar nos valer do conceito de vetor de posição. Nós temos dois objetos, cada um com seu movimento independente, e o objeto A executa um movimento com uma velocidade constante, então eu posso dizer que esse movimento é retilíneo uniforme, não é isso? O movimento do objeto B é movimento retilíneo uniformemente variado, porque ele tem aceleração e ela é uma aceleração constante. A aceleração desse objeto tem as suas coordenadas, porque a aceleração está representada aqui por esse eixo, esse vetor verde. Então eu tenho aqui eu tenho aqui um AX, não é isso? Aqui uma componente X e aqui eu tenho uma componente Y desta aceleração. Correto? Então, sabendo disso, eu posso verificar o seguinte, que o objeto A vai evoluindo suas posições com o passar do tempo e o objeto B também suas posições com o passar do tempo. Digamos, quando o objeto A está aqui nesse ponto, ele tem um vetor de posição que vai ser dado por este vetor aqui. Depois, quando ele estiver aqui neste ponto, o vetor de posição do objeto A está aqui. E assim por diante. O vetor de posição do objeto A, ele varia com o tempo. Assim, da mesma maneira, eu posso dizer que o vetor de posição do objeto B também varia, porque ora ele está aqui, ora ele está lá na frente, ora ele está aqui, e assim por diante. Os vetores de posição de ambos os objetos variam com o tempo. Portanto, eu posso dizer que o objeto A tem um vetor de posição RA, que varia com o tempo, e o objeto B tem um vetor de posição B, RB, que varia com o tempo. E cada vetor de posição tem suas coordenadas. Por exemplo, quando os dois objetos se encontrarem, digamos aqui nesta posição que eu estou destacando, o vetor de posição tanto do objeto A quanto do objeto B vai ter o mesmo módulo, direção e sentido. Porque o vetor de posição, vou fazer essa figurinha aqui, ele é um vetor que indica sentido, direção, módulo de uma posição de um objeto qualquer. E esse vetor inicia-se aqui na origem dos eixos. Digamos, o encontro foi aqui dos dois objetos. O vetor de posição vai estar aqui, ó. Claro que não é com essa curvazinha aqui, né? Esse aqui é um vetor de posição que vai ser tanto para o objeto A quanto para o objeto B, que os dois se encontraram e o encontro é numa mesma posição, correto? Então, eu posso dizer que o vetor de posição do objeto A, que varia com o tempo, vai ser igual ao vetor de posição do objeto B, que também varia com o tempo. Por quê? Porque eles vão se encontrar. Esta igualdade vai ser para mim um artifício muito inteligente para resolver esse problema. Agora, como os vetores de posição têm suas coordenadas x e y, digamos, esse aqui é o vetor de posição do objeto A no momento do encontro. Ele não tem coordenadas x e y.
O objeto B também da mesma maneira. Só que o A, ele não muda sua coordenada Y aqui, ó, sempre 30. A coordenada X dele vai mudando. Hora ele está aqui, hora ele está ali, hora ele está lá na frente, hora ele está aqui. Então o X está mudando. Veja que o X está alterando para o objeto A. Para o objeto B, o Y e o X vai alterando, porque ele vai estar se movimentando aqui nessa direção. Então, hora ele está aqui, hora ele está ali e hora ele está lá na frente. Para cada posição eu tenho um X e um Y diferente. Olha só. Para cada vetor de posição eu vou ter um X e um Y diferente. Então, eu tenho coordenadas que estão aumentando, coordenadas X e coordenada Y que estão aumentando para o objeto B. Correto? Vamos tentar apagar aqui o que eu fiz para não poluir a nossa figura. Pronto, já esgotou aqui o meu nível de Ctrl Z. Vamos lá. O objeto A então tem seu vetor de posição A. E o objeto B, o seu vetor de posição B. Vamos anotar aqui. Quem é o vetor de posição do objeto A? Ele é RAX na direção I mais RAY na direção J. Estas são as coordenadas do vetor de posição do objeto A. Como nós sabemos, o objeto A executa um movimento retilíneo uniforme. Então, a posição do objeto na direção que está sendo realizado o movimento varia linearmente com o tempo. Ou seja, a velocidade é constante, então o movimento é uniforme. Se é assim, o x desse objeto A, vamos colocar um pouco mais abaixo aqui. O x desse objeto A varia conforme o movimento retilíneo uniforme, ou seja, o x de A varia com o tempo da seguinte maneira: x0 mais velocidade de A vezes t. O A só tem uma velocidade na direção x, então coloquei só VA, não VAx. A partícula A, nós contamos o seu movimento a partir desse ponto aqui, então quer dizer que na posição inicial dessa partícula, a coordenada x dela é 0, ó. O 0 está aqui. Então, a posição inicial em x é 0, portanto, eu posso tirar esse x0 aqui da nossa expressão. Ou seja, x da partícula A em função do t varia conforme esta expressão, VA vezes t. Então, eu posso colocar aqui como coordenada x para o objeto A. O vetor de posição A, que varia com o tempo, tem essa coordenada x aí, VA vezes t, que está na direção I. A coordenada y para o objeto A não muda, é sempre este valor aqui, 30, 30 toda a vida, né? Então é 30 na direção J. Agora vamos analisar o objeto B. O vetor de posição do objeto B, que varia aqui com o tempo, também se constitui de RBX na direção I mais RBY na direção J. Correto? Quem é RBX e quem é RBY? Se você observar, o movimento tanto na direção Y quanto na direção X para o objeto B é movimento com aceleração constante, porque o A está na diagonal, mas ele tem uma componente na direção X e uma componente na direção Y. Então aqui eu tenho um AX que é constante e aqui eu tenho um AY que é constante. Não é isso? Então essa aceleração para o eixo X e esta aqui é a aceleração para o eixo Y. E o movimento retilíneo uniforme, quando a aceleração é constante, ele pode ser observado através desta seguinte função aqui. Ó. Vamos anotar aqui embaixo. A posição X do objeto B, que varia com o tempo, varia como? Posição inicial, mais a velocidade inicial na direção x, deixa eu tirar o y e colocar x, vezes t, mais a aceleração na mesma direção, vezes t ao quadrado sobre 2. Como a posição inicial é aqui no zero, olha só, a posição inicial é 0, então eu posso descartar esse x0. Como o objeto partiu do repouso, a velocidade inicial é 0, eu descarto esse termo aqui também. Então o x do objeto B, que varia com o tempo, vai ser dado por esta expressão aqui, ax t quadrado sobre 2. Como ax observa só, aqui eu vou colocar na figura do lado aqui, ó. Eu tenho A aqui, e aqui eu tenho AY, e aqui eu tenho AX. Aqui eu tenho o ângulo θ.
Esse AY é o cateto adjacente do ângulo θ. E esse AX é o cateto oposto. Posso transladar ele aqui para cima. Ó. Ele é o cateto oposto do ângulo θ. Então, AX é A vezes seno de θ. E o AY, por sua vez, é igual a cosseno de θ. Vou usar estas expressões e vou substituir aqui. Ó. Vamos anotar aqui mesmo, né? Vamos lá. O x de b, que varia com o tempo, é igual a AX. Quem é o AX? A vezes seno de θ, que multiplica por t ao quadrado sobre 2. O y, as posições y do objeto b também vão variar do mesmo modo que a direção x está variando, porque se trata de um movimento também retilíneo uniformemente variado. Aí eu poderia analogamente dizer que o y de b, que varia com o tempo, é igual ao nosso AY, que é A vezes cosseno de θ, que multiplica por t ao quadrado, sobre 2. Então eu tenho aqui as coordenadas x e y do vetor de posição do objeto B. Vou anotar aqui. RB, que varia com o tempo, é um vetor de posição que tem as seguintes componentes. A seno de θ ao quadrado sobre 2, isso na direção I, mais A cosseno de θ vezes t ao quadrado sobre 2 na direção J. Muito bem, eu tendo agora esses dois vetores, olha como fica fácil a solução. Nós acabamos de dizer que os dois se encontrarão quando o vetor de posição do objeto A, que varia com o tempo, for igual ao vetor de posição do objeto B, que varia com o tempo. Então, quem é R de A? R de A é VA vezes T na direção I mais 30 na direção J, que é igual ao vetor de posição RB, que nós temos aqui no canto. Né? A seno de θ ao quadrado sobre 2 na direção I mais A cosseno de θ t ao quadrado sobre 2 na direção J. Muito bem. Se os dois vetores são iguais em módulo, direção e sentido, eu posso dizer que as coordenadas x são iguais e as coordenadas y também são iguais. Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa coordenada VA vezes t, que é a coordenada x do objeto A, é igual a essa coordenada x do objeto B. Então, VA vezes t vai ser igual a A vezes seno de θ t ao quadrado sobre 2. Não é isso? Então, eu posso cortar até esse t aqui, ó, esse quadrado com esse t. Vou ter aqui 2VA é igual a A vezes seno de θ. Correto? Isso aqui é uma expressão que vai me ajudar bastante a resolver o nosso problema. Agora, eu posso dizer também que a coordenada y do objeto A é igual à coordenada y do objeto B. Como assim? 30 é igual a vezes cosseno de θ vezes t ao quadrado sobre 2. Não é isso? Ah, eu esqueci do t que está bem aqui, ó. Desculpa. Opa, ficou de verde? Não era para ser verde, né? É um preto que eu quero aqui, ó. Eu aniquilei esse 2 apenas, o t ficou, né? Voltando então aqui, eu posso dizer que 30 vezes 2, 60. Então eu posso dizer que 60 é igual a A vezes cosseno de θ vezes t ao quadrado. Olha que legal. Aqui dessa expressão da esquerda, eu posso substituir, isolar o t. Então nós vamos ter que o t é 2 vezes VA sobre A seno de θ. Se eu pegar esta expressão aqui e substituir nesta de cima aqui, ou seja, no lugar do t eu colocar isso daqui, vamos ver o que vai dar, né? Vamos lá, 60 é igual a A vezes cosseno de θ vezes esse t aqui ao quadrado. Então, quem é t? T é 2 vezes VA
sobre A vezes seno de θ. Tá, se eu continuar essa expressão aqui, agora vai dar sucesso, hein? Vamos continuar essa expressão aqui. E o t está ao quadrado. Vamos voltar lá, vamos verificar isso. Ó, o t está aqui ao quadrado, né? Esse quadradinho aqui tem que virar o quadrado aqui em cima também. Então vai ficar 60 igual a A vezes cosseno de θ vezes 2VA elevado ao quadrado. Vai ficar 4 vezes VA ao quadrado. Tudo isto sobre A quadrado vezes seno ao quadrado de θ. Eu posso tirar esse A aqui, esse quadrado. Nós vamos ter agora esse 60 dividido por esse 4 aqui vai ficar um 15. Então vai ficar 15 seno ao quadrado de θ é igual a cosseno de θ vezes VA ao quadrado. E aqui tem um A também, né? Esse A que estava sobrando aqui no denominador. Eu posso lembrar que seno ao quadrado de θ é 1 menos cosseno ao quadrado de θ, não é isso? Então vai ficar assim, ó, esse 15 vezes A, que multiplica por seno ao quadrado de θ, é 1 menos cosseno ao quadrado de θ, que é igual a cosseno de θ vezes VA ao quadrado. Então, fazendo a distribuição, eu tenho 15A menos 15A cosseno ao quadrado de θ, que é igual a cosseno de θ vezes VA ao quadrado. Agora, vamos substituir os valores. A aceleração é 0,4. Então, vai ficar 15 vezes 0,4 menos 15 vezes 0,4 vezes cosseno ao quadrado de θ, que é igual a cosseno de θ vezes a velocidade ao quadrado. A velocidade vale, vamos puxar aqui, a velocidade vale, cadê? 3 metros por segundo, né? Aqui, a velocidade do objeto A, tá bem aqui. Então vamos voltar lá, vai ficar V ao quadrado, né? Deu muita coisa aqui esse negócio, hein? Vamos lá. V ao quadrado, né? Vai ficar 9. Ótimo. Então, 15 vezes 0,4 menos 15 vezes 0,4 vezes cosseno ao quadrado de θ, que é igual a cosseno de θ vezes 9. Quanto que vai dar 15 vezes 0,4? 15 vezes 4 dá 60. Então, isso aqui vai dar 6, né? 6 menos 6 cosseno ao quadrado de θ, que é igual a 9 cosseno de θ. Eu posso organizar tudo isto e dizer o seguinte, que 6 cosseno ao quadrado de θ, 9 cosseno de θ, menos 6 é igual a 0. Joga esse 6 e esse 6 cosseno ao quadrado de θ para o outro lado, eles vão mudando o sinal, né? E o 9 cosseno de θ permanece com o sinal. Eu posso dividir tudo por 3 para ficar mais simplificado, né? Dividir tudo por 3 vai ficar 2 cosseno ao quadrado de θ mais 3 cosseno de θ menos 2 igual a 0. Esta expressão, se você estiver bem lembrado aqui, ela é uma expressão de nível quadrático, né? Então isso aqui vai usar agora, nós vamos usar agora um Bhaskara para poder resolver e encontrar quem é o cosseno de θ. Então vamos lá. Lembra que nós vamos usar a Bhaskara, então, e a Bhaskara diz o seguinte, que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2 vezes a. Né? Esse é o nosso x. Então eu posso chamar cosseno ao quadrado ou cosseno de θ de x, né? Então, se eu fizer assim, ó, x é igual a cosseno de θ, só para simplificar a minha expressão, e vai ficar então 2 cosseno ao quadrado de θ é x ao quadrado, que o x é cosseno ao quadrado, ou desculpa, o x é cosseno de θ, mais 3 vezes o nosso x menos 2 igual a 0. Isso aqui é só para a gente facilitar para escrever, né? Vamos lá. X então é igual a menos b, b é o 3, né? É o 3.
Então fica menos 3, mais ou menos raiz de b ao quadrado é 9, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 2. Tudo isso dividido por 2 vezes o a é 2. Então x é igual a menos 3, mais ou menos raiz de 4 vezes 4 dá 16, 16 mais 9, 25, né? 2 vezes 2, 4, aqui fica 4. Aí eu posso dizer aqui que eu tenho o primeiro x e o segundo x, né? Vamos subir um pouquinho aqui. Lembrando que eu vou usar o mais aqui primeiro, então vou ficar, a raiz de 25 é 5. Menos 3 mais 5 vai dar 2. 2 por 4 é meio, né? Então aqui, meio. Menos 3 menos 5 vai dar menos 8. Por 4 dá menos 2. Correto. Correto. Então, eu tenho dois valores aqui. X' igual a meio e x duas linhas igual a menos 2. Se o x é cosseno de θ, nós vamos ver que o cosseno de θ pode ser igual a 1 sobre 2. Esse é o primeiro valor, né? E ele pode ser também, o cosseno de θ, pode ser menos 2. Existe esse valor aqui para cosseno? Não existe. O cosseno vai de 0 a 1. Então o cosseno de θ é meio. Se o cosseno de θ é meio, então qual é o cosseno qual é o ângulo cujo cosseno é meio? Esse ângulo não seria de 60 graus? Então a resposta, depois de tanto labor, seria o seguinte: o θ tem que ser igual a 60 graus. Para que esse θ ser 60 graus? Para que o R de A esteja indicando as mesmas coordenadas do R de B, ou seja, os dois objetos se encontrem. Então está aqui a resposta desse problema. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.